Deus, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui neste canal, desta vez para falar sobre Israel, relógio profético de Deus. E para falar sobre um assunto que aconteceu recentemente, quando os Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Até então era Tel Aviv, onde tem o aeroporto. Mas Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, reconheceu Jerusalém como capital de Israel. E segundo nós sabemos, 120 nações foram contra, ficaram perturbadas, indignadas com esse reconhecimento. Principalmente o mundo árabe, né, que prega a destruição de Israel. O que acontece? Eu estou querendo ler aqui para vocês agora, eu vou ler, que isso é profético. Em Jeremias 33, versículo 9, diz o seguinte: e esta cidade me servirá de monte de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. O mundo todo sabe que os Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão as nações que foram perturbadas por causa desse reconhecimento, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Interessante que no meu livro, cujo tema é Microchip, Fibra Ótica, Código de Barra Mistério do Apocalipse, que eu escrevi há quase 20 anos, e foi reconhecido na Biblioteca Nacional no dia 23 de junho de 2003, aqui na página 76, eu já havia colocado algo sobre isso. Eu citei aqui uma parte bíblica, em Isaías 54:10, que diz: a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54:10. Aí eu coloquei: haverá uma união entre a Jerusalém celestial e a terrestre. A lei sairá de Sião, Jerusalém celeste, e a palavra de Jerusalém, Jerusalém terrestre, capital de Israel. Miqueias 4:2. É claro que o total cumprimento se dará no milênio, porque Jerusalém não só foi reconhecida agora como capital de Israel, como no milênio será reconhecido como a capital do mundo. Nós temos aqui, nesse jornal também, nós saímos numa reportagem, eu estou aqui ao lado do pastor Silas Malafaia com outra reportagem, e também nós destacamos sobre Israel, relógio profético de Deus, e nós explicamos com riqueza de detalhes justamente sobre isso. Nas igrejas também nós temos mais tempo para explicar com riqueza de detalhes. O que acontece? Aqui em Lucas 21, 29 a 32, o Senhor Jesus, ele fala, vejamos o que ele falou: olhai para a figueira e para todas as árvores, as nações ao redor de Israel. Quando já começaram a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-a, que já está perto o verão. Assim também vós, quando vedes acontecer todas estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu digo que não passarão esta geração até que tudo aconteça. Esta figueira de Israel começou a brotar no século passado, em 14 de maio de 1948, quando houve uma reunião da ONU em que centenas de países se reuniram para falar sobre Israel. Se Israel tinha direito ou não de se tornar Estado. Interessante isso aí. O que aconteceu? Oswaldo Graça Aranha, crente presbiteriano, secretário da ONU, ele falou que Israel tinha direito de existir dentro de fronteiras seguras e se tornar Estado. Quando foi agora, completou 70 anos, em 14 de maio de 2018, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, reconhece Jerusalém como a capital de Israel. E 70 anos, pela Bíblia, é uma geração. Salmo 90 diz que é de 70 a 80, não é? É uma geração. Então isso é profético. E quando Jerusalém foi reconhecido como capital de Israel e Israel foi reconhecido como Estado, o mundo todo soube, inclusive a Rússia. A Bíblia diz: não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar em segurança. Deus está dizendo à Rússia, que é Gog, que seria informada em Ezequiel 38:14. Justamente a Bíblia fala sobre Gog e Magog, que é ao norte de Jerusalém, não é? Então, o que acontece? Estamos vivendo já os últimos dias. Isso são profecias da Bíblia. Vejamos o que a Bíblia ainda diz sobre essa decisão de Trump. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor
de Jerusalém. E o mais interessante também está em Zacarias. Olha que profecia. Zacarias 8, versículos 22 e 23. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém, olha aí, o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, o que acontece? Nós vemos aí essas últimas profecias se cumprindo, que antecede o arrebatamento da igreja. Nós temos aí uma presidente que veio impeachment no segundo mandato dela, veio esse impeachment. Por quê? Porque ela foi contra a embaixada de Israel lá em Brasília. Ela não aceitou o embaixador de Israel e, segundo eu tive informações, ficamos um ano sem a embaixada de Israel. Tínhamos a embaixada da Palestina, que não é Estado soberano, mas não tínhamos a embaixada de Israel. Eu soube que agora voltou e ela perdeu a presidência e nem como senadora ela também ganhou. Porque o Senhor falou em 12:13 de Gênesis: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Porque os Estados Unidos é a nação mais potente, é a nação mais poderosa do mundo. Por quê? Porque eles trabalham com a política de sempre abençoar Israel, para se cumprir o que está na Bíblia. Deus falou: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E essa mulher perdeu a presidência também porque era contra Israel. Quem é contra Israel não prevalece, porque a Bíblia também fala no Salmo: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, pastores, fale para as suas igrejas, para que orem para Israel, convençam as suas igrejas, para que levante clamor por Israel. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus, mas a igreja não é a menina. Nós somos a noiva que vamos em breve ser arrebatado para morar no céu. Que Deus abençoe a todos os ouvintes e em breve nós vamos vir com mais detalhes sobre esses últimos acontecimentos em relação a Israel, que precede a volta de Cristo, a volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. Amém.